Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um programa correspondente internacional nessa quinta-feira para a gente tratar bastante aí sobre o que acontece pelo mundo. Hoje um programa especial aí mostrando o vandalismo pelo mundo, né? Esses black blocs, terroristas, criminosos, né? Que saem às ruas no mundo inteiro e a gente vai falar bastante um pouco sobre isso, porque aqui no Brasil está na moda a esquerda incriminar, né, os manifestantes que não têm sangue de barata, né? Queria convidar todo mundo a curtir o nosso vídeo já, a comentar também aí no nosso chat, a gente vai interagindo com o pessoal, a compartilharem nas redes sociais, né? Em todas as redes sociais onde vocês estiverem presentes, né? Podem compartilhar, isso daí ajuda muito a aumentar o público da Causa Operária TV. Convido todo mundo a se inscrever no canal Internacionalismo, onde a gente posta os nossos vídeos, né? Os nossos vlogs, o nosso próprio programa, né? Exibido aqui ao vivo e depois ele é postado no canal Internacionalismo. A gente vai, inclusive, um dos vídeos que a gente vai mostrar aqui, né? O vídeo mostrando aí as manifestações pelo mundo. A gente já está no canal Internacionalismo, você pode acessar ali para ver melhor o vídeo e também para compartilhar nas suas redes sociais. Queria convidar todo mundo a se tornar membro também da Causa Operária TV, né? Isso daí na verdade, a principal forma de financiamento do nosso canal, né? Vocês todos aí sabem que a gente não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe dinheiro dos grandes capitalistas, né? A gente é financiado exclusivamente pelo nosso público, né? Tem rodado por aí, inclusive, né, nas redes sociais, umas pessoas de direita, né? Quem financia o PCO? Como é que esse partido tão pequeno consegue bater em gente, estuprar e queimar tudo? A gente foi acusado de saquear comércio pelo SBT. A gente foi acusado de incendiar uma universidade pelo SBT. Então o negócio tá feio. Como que a gente consegue fazer tudo isso, né? Bom, a gente não. Primeiro que não foi a gente que fez tudo isso, né? Mas o pessoal fica espantado, né? Como que o pessoal consegue incomodar, né? Bom, a gente tem uma militância, embora seja pequena ainda, aguerrida, e o que a gente tem muito é o apoio, né, dos nossos amigos, nossos companheiros. Daí foi demonstrado muito essa semana nas redes sociais, né? E os companheiros que assistem a Causa Operária TV, que gostam da gente e querem contribuir, né, com a imprensa revolucionária, com a Causa Operária TV, podem se tornar membros do nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem a opção ali, seja membro. Você apenas R$ 7,99 por mês, você contribui, né, para a gente poder aumentar nossa programação, melhorar nossa capacidade técnica e melhorar também o nosso próprio conteúdo também para fazer frente a todas as mentiras aí da imprensa. Bom, vamos começar o nosso programa exibindo uma reportagem do Brasil de Fato sobre o que está acontecendo na Nicarágua, né? Nas últimas semanas aí, o imperialismo e a direita vem atacando o governo do Daniel Ortega da mesma forma que eles costumam atacar o governo da Venezuela, eles têm atacado também o governo do Ortega, como mais uma tentativa de dar um golpe de Estado no país da América Central, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. O que está acontecendo na Nicarágua? Faltam apenas 5 meses para as próximas eleições presidenciais e o país centro-americano voltou a aparecer na imprensa internacional. A denúncia é de que o presidente Daniel Ortega estaria perseguindo candidatos opositores. Isso porque cerca de 20 pessoas que fazem oposição ao governo foram detidas nas últimas semanas. Entre eles estão Félix Maradiaga, um líder político da oposição, o ex-ministro de Relações Exteriores, Victor Hugo Tinoco, e membros da Fundação Chamorro, uma das principais organizações opositoras do país, dirigida por representantes da família Chamorro, de oligarcas que estiveram na presidência por 7 vezes. Aqui não estamos juzgando a políticos, não estamos juzgando candidatos. Aqui se está juzgando
a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra a vida dos cidadãos. Os detidos foram acusados de terrorismo, conspiração, lavagem de dinheiro e incentivo à intervenção estrangeira. Todos foram enquadrados na Lei de Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz, que, entre outras coisas, penaliza nicaragüenses que promovam o intervencionismo no país, com a aplicação de sanções e bloqueios econômicos. Segundo investigações, esses líderes opositores estariam recebendo fundos dos Estados Unidos para financiar atividades de desestabilização. Somente a Fundação Violeta Chamorro recebeu nos últimos 5 anos cerca de $7 milhões da USAID, a agência de cooperação estadunidense. Que constituye delito el hecho de que una persona esté promoviendo o incentivando la participación de países, potencias u organismos extranjeros o internacionales en asuntos domésticos. No dia 7 de novembro, a Nicarágua deverá escolher seu novo presidente, 92 deputados para a Assembleia Nacional e 20 para o Parlamento Centro-Americano. As postulações no poder eleitoral começam somente no dia 28 de julho. Portanto, nenhum dos detidos realmente eram candidatos. Apoyando nuestros proyectos que ya están implementados y que no podemos echarlos a que otro venga y los termine. Pois é, em 2018 a direita golpista fez ali uma tentativa, né, durante meses de desestabilização do país, tentativa de golpe de Estado. O povo se mobilizou e impediu, e agora, né, tentam repetir a dose como fazem na Venezuela. Sempre quando tem eleições na Venezuela, a direita tenta um golpe de Estado, né? Na Nicarágua, como vai ter eleições, aparentemente o imperialismo já vai se armando, né, para tentar derrubar o Daniel Ortega, não pela via eleitoral, porque eles não têm voto, né? Vamos ver agora uma reportagem sobre a Venezuela também, do Brasil de Fato, porque também vai ter eleições no país daqui a poucos meses. Nessa terça-feira, chega a Caracas uma missão de verificação eleitoral da União Europeia. O grupo de especialistas irá dialogar com o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano e acompanhar uma das 16 auditorias realizadas antes de todos os processos eleitorais. O CNE enviou um convite para a União Europeia e também a ONU para certificar a transparência e confiança no sistema eleitoral venezuelano. No dia 21 de novembro, a Venezuela realizará eleições para governadores, prefeitos e vereadores. Para esse processo, em maio, o parlamento venezuelano havia nomeado um novo poder eleitoral que já iniciou o calendário de atividades. Na última semana, o CNE habilitou 20 organizações políticas a participar desse processo, incluindo a MUD, a Mesa de Unidade Democrática, legenda que unificou 33 partidos de oposição em 2015. Esse seria um gesto do CNE para incentivar a participação de opositores que agora debatem entre si para tentar construir novamente uma chapa de unidade. Alguns defendem a realização de eleições primárias, outros afirmam que os candidatos da aliança deveriam ser os melhores posicionados nas pesquisas de opinião. O fato é que até agora não há acordo. Já o partido governante, o PSUV, realizou uma primeira seleção interna, elencando mais de 100 mil pré-candidaturas. Nessa primeira etapa, alguns dos atuais governantes ficaram de fora da disputa por não ter alcançado 30% da preferência da militância, como foi o caso da prefeita de Caracas, Érica Farias. No dia 8 de agosto, serão celebradas as eleições primárias para definir, então, quem serão os postulantes. E a campanha começa somente em outubro. Enquanto isso, o Poder Eleitoral mantém os operativos de atualização do registro de eleitor e já são 250 mil novos eleitores registrados para participar das eleições de novembro. Aqui nos comentários, o Derval Castro ele fala assim: lá vem mais contras na Nicarágua, o imperialismo americano não sossega, tem de ser barrado nas ruas. E o Daniel Santana, companheiro aqui do PCO, USAID é organização de vermes. E o USAID é justamente quem financia, né, a oposição na Nicarágua, a oposição na Venezuela, é um dos muitos tentáculos aí ligados diretamente ao governo dos Estados Unidos que financiam essas ONGs que aparecem por aí, como a gente tem aqui no Brasil, né?
contra a polarização. No caso, quando é governo de esquerda, financiam a extrema-direita, né? O Carlos Adustos dá boa tarde, Juventude Revolucionária também dá boa tarde, valeu. O Ricardo G. Veiga comenta viva o PCO. O Lino Alves também lembra aqui que a USAID teve acordos aí com a ditadura militar, né? Fala que a USAID distribuiu leite, farinha de trigo e óleo para as pessoas na ditadura militar. A USAID ela teve um acordo com o MEC, né, logo no início da ditadura militar, para reformular completamente o sistema de ensino aqui no Brasil, no combate ao comunismo, né? E aí fazia essas medidas demagógicas de distribuição de leite, tudo, justamente para acalmar a situação, porque a população estava pé da vida, né, contra a ditadura, e antes disso, né, contra os capitalistas no próprio governo do João Goulart, né? Então, fez essas medidas aí para impedir que o povo se revoltasse e que se unisse, né, na luta radical aí contra a ditadura, ao mesmo tempo que a ditadura começava a perseguir incessantemente qualquer tipo de oposição de verdade, né? Bom, vamos agora ver o vídeo que acabou de ser postado no canal Internacionalismo. Inclusive, a gente comentou aqui com o perfil do Internacionalismo, vocês podem acessar o canal Internacionalismo para ver os nossos vídeos. O vídeo da companheira Adriana Machado, correspondente em Nova York, que fala, né, um pouco sobre o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, né, que era um fantoche, uma marionete aí do imperialismo. A situação está muito tá drástica no Haiti. Está totalmente desestabilizada a situação, e com o assassinato do presidente ainda o negócio só piora, né? E a rebelião popular também é muito grande no Haiti, já faz alguns anos. Vamos ver o vídeo da companheira. Fundado por uma das revoluções sociais mais bem-sucedidas da história, o Haiti obteve sua independência da França numa guerra de 15 anos, de 1791 a 1804, fundando a primeira república negra da história. Desde então, sofre com a longa campanha do imperialismo pelo seu isolamento. No último dia 7 de julho, o presidente marionete do imperialismo, Jovenel Moïse, foi assassinado. Daoud André, um ativista do Haiti, explicou um pouco mais sobre a situação num programa de televisão americano. This is exactly 3 years since the major uprisings that happened in the country in 2018, July 6th, 7th, when the IMF had demanded that Haiti, the government of Haiti, raise fuel prices, and some of these prices were doubled, and the puppet government that Jovenel Moïse headed, they did this in the middle of a soccer game between Brazil and Belgium, and the idea was that Brazil would win and that it would be euphoria and the people wouldn't mind, they wouldn't notice, they would be celebrating Brazil's victory, and fate had it that Brazil lost shamefully, and immediately after the game ended, uprisings all over the country. So it's important to note this date, that this anniversary, and that Jovenel Moïse would be killed. A dita democracia burguesa é, na verdade, uma ditadura brutal. E o povo na rua é a resistência pelos direitos democráticos.
Uf, marica, minuto. Le metieron un ladrillazo, tumbaron a un policía y le metieron un ladrillazo, los cogieron, marica. Bueno, es la misma camada de la INE. Unos cuantos ya. Oh shit. Bom, isso daí é para lembrar um pouco, né, o que está acontecendo no mundo. A gente viu desde 2018, né, desde o final de 2018, os países da Europa, os países da América Latina, países da África, da Ásia, né, nos Estados Unidos, o povo se revoltando contra o regime, né, que é um reflexo da situação que o capitalismo se encontra, em que o imperialismo, né, os banqueiros e os grandes capitalistas internacionais impõem, né, aos governos que apliquem uma política neoliberal totalmente destrutiva contra os trabalhadores do mundo todo, particularmente contra os países oprimidos, né? E nesses países, a gente viu aqui na América Latina muito bem que para aplicar essa política, o imperialismo teve que implementar golpes de Estado para impor governos de direita ou extrema-direita. E o povo não aguenta, né, esse tipo de política, se revolta, vai às ruas, e não vai às ruas pacificamente entregando flores, né, para a polícia, dançando ciranda em volta dos policiais, como quer uma parte da esquerda, não só brasileira, mas internacional também. A esquerda brasileira, nem isso ela é original, né? Isso daí a gente vê no mundo inteiro. Uma parcela da esquerda é totalmente a reboque da burguesia. Mas o povo, né, que inclusive não se influencia por essa esquerda, que é muito dependente da burguesia, o povo se manifesta da maneira que ele acha que deve se manifestar, porque não dá para você segurar, né, a raiva de ver seus filhos chorando de fome, né, ver os seus pais, os seus avós morrendo de coronavírus sem o governo fazer nada, né, ou então ver aí seus vizinhos ou você mesmo acabar sendo assassinado, né, pela polícia se você mora na favela, em comunidades, né, na periferia, aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, né.
Então, para lembrar um pouco a revolta nos outros países, a gente viu aí dos Estados Unidos, a própria companheira Adriana Machado, ela está aqui com a gente como sempre, né? Boa tarde, Adriana, seja novamente bem-vinda aqui no nosso programa. Queria que, para a gente começar a conversa, queria que você recapitulasse um pouco, né, como tem sido, né, a revolta popular nos Estados Unidos, que tem sido, né, tudo bem que agora não temos tantas notícias assim, mas durante o ano passado inteiro a gente viu, né, na televisão, na internet, nos jornais, uma revolta gigantesca, principalmente dos negros, após o assassinato do George Floyd. E essa revolta, né, a gente viu nas imagens, o povo tacou fogo em um monte de coisa, né? E queria que você lembrasse, recapitulasse um pouco para a gente, né, a respeito da violência das manifestações, né, e da violência da repressão, né, por isso que justamente também as manifestações são violentas, reagindo à repressão da polícia, e aí a gente vai batendo papo, depois a gente fala um pouquinho sobre a situação aqui no Brasil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, companheiro Vasco, Laís na produção e todos os companheiros que estão assistindo. É um prazer estar aqui de volta. Pois é, o que a gente está vendo no mundo inteiro, né, é a resistência. À medida que as coisas vão ficando mais apertadas para o povo vai reagir. Ninguém vai ficar em casa passando fome e esperando a morte vir, porque os capitalistas decidiram que é assim que tem que ser. Aqui nos Estados Unidos, a opressão do povo é imensa, como acontece em muitas partes do mundo, na maioria das partes do mundo. Por ser um país capitalista e o maior país imperialista, não quer dizer em nada de que o povo é tratado com respeito. O povo pobre, o povo negro é morto diariamente, é oprimido diariamente, as condições de trabalho são péssimas, e com a pandemia tudo piorou, né? Então, o que a gente estava vendo era como o imperialismo cria essa tentativa de separar os movimentos populares e criou o identitarismo, né? O movimento dos negros começou a ficar muito grande porque é óbvio a opressão policial da população negra. E as pessoas começaram a se revoltar. Foi um movimento muito orgânico que acabou sendo cooptado pelo imperialismo. Algumas pessoas que foram tidas como dirigentes do movimento Vidas Negras Importam acabaram ganhando muito dinheiro, mas o movimento é real. As pessoas estão de saco cheio, não aguentam mais ver o povo morrer na nossa frente, ser oprimido pela polícia na nossa frente. E à medida que foi tendo esses... foram acontecendo, cada morte, as pessoas se agrupavam mais no movimento, e o movimento começou a ficar mais forte, e com a morte do George Floyd, ele virou um movimento mundial. E a opressão foi muito grande, imediatamente. A polícia atira com bomba de gás, atira no olho, atira, prende, abusa, e isso a gente vê no país inteiro. Então é óbvio que as pessoas vão reagir com violência. Ninguém sai com violência imediata por nada. A violência do povo é a resposta à opressão. E aqui a situação estava saindo do controle depois do George Floyd. Ficou muito tensa a situação. A gente viu, o mundo inteiro viu, que aquele vídeo que a gente acabou de passar lá da polícia sendo queimada
lá em Minneapolis e no país inteiro. Então, o que eles fizeram foi, aqui em Nova York, quando começou a pandemia, eles usaram a pandemia como desculpa para instituir um estado de sítio, que a gente não podia sair de casa. E quem saiu de casa e foi manifestar foi brutalmente oprimido, e preso, e apanhou. Então, eles conseguiram, pela base do medo e da opressão, abafar esses movimentos. Só que agora eles estão querendo abrir, o comércio está todo aberto e as manifestações estão começando a acontecer de novo. Só que a opressão continua. Então, a gente tem que ver como que vai acontecer, mas é óbvio que o povo está de saco cheio e o que a gente está vendo é que toda aquela história do Biden de que ia fazer vários projetos sociais para estimular a economia, todo o dinheiro está indo para empresas privadas, está aumentando a pressão para privatizar as escolas, privatizar todo o auxílio. Então, a situação é explosiva. E o que começa a acontecer com essas manifestações na Colômbia, na Palestina, Vidas Negras Importam, do Brasil, as pessoas vão começando a juntar os pontos. Então, as manifestações agora estão se juntando. Os povos aqui de Nova York, que tem gente do mundo inteiro, as manifestações estão ficando cada vez maiores. E existe essa vontade da mídia, do imperialismo, de desacreditar, inclusive eles usaram aquelas imagens do 6 de janeiro para falar que o povo protestar é terrorismo. Então, está tendo muito essa política de tentar criminalizar as pessoas que saem às ruas manifestando pelos seus direitos. E é o que a gente está vendo no Brasil também. E você lembrou no vídeo, né, com as imagens da Palestina, a gente já falou bastante aqui, né? Os palestinos, eles reagem a uma situação totalmente bárbara, a qual eles foram colocados pelo imperialismo, né, e pelo Estado criminoso de Israel. Recentemente, né, houve mais um episódio, né, que durou algumas semanas aí, de massacre dos palestinos, tanto dentro de Israel como na Palestina, na faixa de Gaza, né, por parte do exército de Israel. A gente comentou bastante aqui nos nossos programas, no Correspondente Internacional, e os palestinos, historicamente, reagem isso daí, logicamente, com violência, né? Só que tem uma grande diferença, e o caso da Palestina é exemplar, né, pro que acontece no mundo inteiro. Os palestinos são oprimidos pelos israelenses. Os israelenses começam o conflito, e eles começam o conflito com todo o aparato de guerra, né, um aparato de tanques, aviões, mísseis, bombas, metralhadoras, tropas, né? Do outro lado tem crianças, jovens, mulheres, idosos, civis. Logicamente tem os militantes do Hamas que se armaram em milícia, né? Porque a Palestina não tem um exército. E para enfrentar com paus, com pedras, né? Com estilingues, com algumas armas que eles conseguem, né? Mas não com tanques, nem com bombas, nem com aviões, né? É uma reação totalmente legítima, mas mesmo assim desproporcional, porque a força do opressor é muito maior, né, do que a força do oprimido. Isso daí é visto claramente na questão da Palestina. E nos outros países é a mesma coisa quando se trata, né, do povo revoltado contra o Estado. A gente viu, por exemplo, na França, né, que inclusive inspirou muito da própria onda insurrecional no Haiti, né? A França com os coletes amarelos desde o final de 2018, né?
particularmente em 2019, saindo às ruas todo final de semana, cada vez aumentando mais o movimento, né? A esquerda, na época, não apoiou, dizendo que era coisa da extrema-direita, um erro crasso, né? E os coletes amarelos recebendo o apoio de todo o conjunto da classe trabalhadora, que acabou indo, né, às manifestações dos coletes amarelos, e as manifestações inevitavelmente entraram em confronto com a polícia. A gente viu imagens aí do Arco do Triunfo, parecia que estava em chamas, né? Houve muito confronto com a polícia ela reprimiu muito os manifestantes que incendiaram, né, instalações, depredaram instalações, né? Também conseguiram ferir policiais, agentes de segurança, né? Isso daí na França, que é considerado por todo mundo como o país do iluminismo, da civilização, né? Isso daí mostra que não tem nada a ver de coisas que são feitas por bárbaros, por vândalos, né? Isso daí é revolta popular, que acontece tanto no Mali como na França, né? E na América Latina a gente começou... Pode falar. É revolta popular pelos nossos direitos de ter educação, de ter comida, de ter moradia segura, né? São direitos básicos de todas as pessoas que ninguém tá saindo na rua defendendo nada. É absurdo, é o mínimo que as pessoas estão defendendo. E quem não entende isso é quem está lá sentado no restaurante com o PSDB, jantando, que convive com o PSDB normalmente. Então, não entende por que o povo tem tanta raiva, porque não passa fome, porque a polícia não vai lá na casa dele matar os parentes deles, porque eles não têm que trabalhar dia e noite para poder tentar pagar o aluguel. Eles estão lá nos restaurantes com o pessoal do PSDB, estão indo no cinema com o pessoal do PSDB. Então, eu não acho que tem nada demais. Por que não podemos todos dar as mãos aqui e serem amigos? É por isso, porque esse povo está jogando bomba na nossa cabeça. Ninguém quer ser amigo deles. E estão fazendo isso há muito tempo. Então, é um absurdo, é um descaramento fingir de democrático nessa hora que a gente está construindo a nossa luta, que é tão importante, que a gente não quer guerra, a gente não quer sair aí destruindo tudo. A gente tem... Eu estava lendo a Bíblia ontem. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Nós militantes temos esse papel. A gente tem que falar com todo mundo que a gente conhece, chamar para as manifestações, fazer propaganda do partido, explicar qual que é o entendimento do partido, qual que é a política do partido. Porque o que a gente quer é organizar um partido que vai organizar um governo trabalhador. E sai fora com esse pessoal que não entende, porque sabe o que acontece com a burguesia? A burguesia acha que o trabalhador não é gente. É por isso que eles jogam bomba, é por isso que eles torturam, é por isso que eles destroem desse jeito, porque não considera como gente, considera como menos que bicho. Então, na hora que as pessoas reagem com raiva, é totalmente compreensível. Então, o papel do PCO é evitar essa destruição, mas não condenar quando ela acontece. A gente quer organizar, a gente quer uma resistência organizada, a gente quer um governo dos trabalhadores que dê as liberdades democráticas para todos. Mas quando o povo reage com violência, reage com a violência que foi imposta a ele. E a gente viu também, a gente já passou aqui no nosso programa, né, em programas anteriores, uma reportagem, né, do Brasil de Fato também, sobre as mobilizações na Colômbia e sobre uma coisa muito interessante que eu queria exibir aqui de novo, que é os manifestantes, eles criando um grupo de autodefesa para lidar com a própria violência policial, da maneira que eles acham que deve ser lidado, que é também com a violência legítima ali das massas, né? Vamos ver essa reportagem que é muito interessante e exemplifica também um pouco do que a gente está falando que está acontecendo pelo mundo. A Colômbia vive 43 dias de paralisação nacional
com bloqueios de rua e manifestações em todas as regiões do país. E o protagonismo é da juventude. Esto nos llena un poco de esperanza, que la juventud también se empieza a hacer sentir en las calles. Creo que la juventud siempre ha estado muy presente en el contexto de Colombia. La juventud siempre ha sido una precursora de los movimientos sociales que ha impactado de una manera muy fuerte el poder que se ha gestado en el territorio colombiano, que bien sabemos que es un poder que se ha permeado a través de la corrupção e a través do paramilitarismo. Além de ser maioria dos atos, jovens e adolescentes também passaram a criar grupos de primeira linha para resistir aos confrontos com a Polícia Nacional. Segundo o levantamento de organizações de direitos humanos, desde o dia 28 de abril são 77 mortos, 2.800 prisões arbitrárias e mais de 1.200 feridos pela ação policial. Bueno, Escudos Azules nace hace más de año y medio, nace en el marco del otro paro nacional que hubo, que fue el 21 de noviembre en el 2019. Esto fue una pequeña llama que también venía de unos sucesos anteriores, venía de unos paros agrarios, venía de unos paros campesinos, indígenas, sindicales y populares. En ese momento tomamos la decisión, después de la muerte de Dylan Cruz, que fue como un símbolo muy importante en el territorio colombiano, nos saca a las calles, nos saca, tomamos como referencia sistemas organizativos como son las primeras líneas en Chile, en Hong Kong. Lanzar una piedra, destruir un sistema de Transmilenio, no es un acto violento, es decir no a la corrupción, es decir no al dominio sobre los oprimidos, es decir no a toda esta cadena de poder, y es necesario, se ha visto necesario últimamente porque no hay otra salida, no hay un diálogo y nunca va a ser equiparable, nunca nos vamos a llamar y autodenominar vándalos, pero si ellos nos quieren llamar así por tener acciones contundentes, pues nos pueden llamar, pero no es vandalismo. Depois de mais de 40 dias de mobilização, quase todos os jovens da linha de frente têm algum relato de abuso policial para contar. El 1 de mayo, por ejemplo, estábamos en una marcha pacífica en la cual nos atacó el ESMAD, nos agredió y con una granada aturdidora en el ojo se la pegaron a un compañero y mi compañero perdió el ojo. Hace 2 días también tuvimos una marcha pacífica temprano. A las 5 de la mañana nos llegaron los policías con el cuerpo del ESMAD, nos empezaron a agredir, nos atacaron. Nosotros de todas maneras seguimos caminando pacíficamente, ellos controlaron la marcha, decidieron hacia dónde andáramos y no. En ese percance y pelea se llevaron a 2 compañeros, de los cuales não sei hoje em dia nada deles. No último domingo, o Comitê Nacional de Paralisação rompeu com a mesa de diálogo com o governo, depois de uma sequência de negativas do presidente Ivan Duque. Com assembleias populares, os colombianos recebem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e asseguram: a greve continua. Que este paro al menos no debe acabar, por lo menos hasta tener una reforma policial, hasta que se formulen las preguntas de a quién les estamos entregando las armas, cuál es el estado psicológico de las personas a las que les entregamos las armas y el orden. A nivel individual pienso eso, no se deben dejar las calles hasta esto mínimo, porque es sentar las bases del derecho a la protesta, de dignificar la vida y alzar las voces allá en la calle. Exigimos que haya una reforma policial y el desmonte del ESMAD, no queremos más al ESMAD como tal. Cuando estoy al frente de ellos y todo, obvio, o sea, se siente el temor, pero yo no puedo rendirme porque lo que siento que estamos haciendo es histórico, estamos logrando muchas cosas y a pesar de que muchos nos digan vándalos, no nos escuchen, muchos nos tilden de forma mala, la verdad a mí no me importa, o sea, yo siento que lo estamos haciendo de buena manera, estamos creando asambleas, como te digo, de manera popular, estamos hablando con las localidades, con los barrios, esto va mucho más allá de lanzarle una piedra a un policía o algo así, o sea, a mí eso como tal no me interesa, nosotros estamos creando conciencia, educando a la gente, estamos transmitiendo, o sea, educación para que la gente entienda y aprenda que el respeto y la empatía es lo más importante. Aquí debemos entender de que las instituciones no tienen por qué decidir por el pueblo es el que decide por el pueblo. Ese es el modo popular por el cual luchamos. Vocês viram as imagens aí das mobilizações na Colômbia, né, de enfrentamento com a polícia.
Na Colômbia, o pessoal, inclusive o governo de extrema-direita do Ivan Duque, né, que é um Bolsonaro colombiano, chegou a enviar também membros do exército contra a mobilização, e os manifestantes chegaram a tombar tanques do exército, né? No Chile, por exemplo, o pessoal incendiou um prédio da Enel, a distribuidora de energia, né, que tomou conta aqui em São Paulo, por exemplo, né, em outros estados também, da distribuição de energia, que no caso de São Paulo era da Eletropaulo. E o pessoal incendiou um prédio alto da Enel, né, nas manifestações no Chile. No Chile também o pessoal botou para quebrar também contra a polícia, e os carabineiros do Sebastião Pinheira estavam mirando no olho dos manifestantes e mataram um monte de gente. O povo não aguentou também, se rebelou, tacou fogo em tudo, depredou tudo, né? No Paraguai, a gente viu no vídeo da Adriana, o povo incendiou a sede principal em Assunção do Partido Colorado, que é o PSDB do Paraguai, né? E o que acontece em todos esses casos? A imprensa de esquerda, né, por estar longe do conflito, ela acaba noticiando e apoiando, né? A esquerda em geral acaba apoiando por estar longe do conflito, mas quando ela está perto do conflito, ou quando o conflito está aqui, como é o caso no Brasil, aí não pode, né? Então, isso daí a gente vê que é uma defesa unicamente de palavras da mobilização da população, né? Falam, isso aí tem que fazer que nem os chilenos, que nem os colombianos, que nem os paraguaios. Aí quando chega aqui no Brasil, quando o povo vai fazer que nem eles, aí não pode, né? Aí é vândalo, aí é criminoso, aí é bandido, aí tá dando munição pro Bolsonaro, tá espantando o povo da rua, não é isso que a gente tem que fazer agora, tem que ver em termos táticos e estratégicos. Aí tem uns filho da puta que começa a citar o Lenin para falar que não pode, que tem que dar a bunda para a direita, né? Aí puta merda. Fala um pouquinho, Adriana, não deixe Vamos nos exaltar. Eu tô lembrando aqui que o presidente do Haiti, apareceu um vídeo do assassinato dele, que tinha pessoas falando em inglês, que era do DEA, que é aquela instituição que combate drogas, e tinha pessoas falando espanhol, que eles estavam achando que eram colombianos, que lá no Haiti a língua principal é o francês e o crioulo haitiano, né? Então, que eram pessoas que eram estrangeiros, mas que não se sabe ainda. Mas o que sabe é que na Colômbia existe essa imensa pressão do imperialismo. O Haiti, desde que virou república, a primeira república negra, e principalmente desde os anos 90, com os Clinton e o Biden, o Obama, existe essa ditadura que é apoiada pelo imperialismo. Na Colômbia, o governo oprime os manifestantes apoiado com armas imperialistas. Em Israel. Então, a gente vai vendo todas essas influências dos Estados Unidos pelo mundo, que a gente sempre está falando aqui no programa, e como que é importante resistir. Então, essas manifestações, quando todo mundo sai para as ruas no Brasil, tem que lembrar que não é só o Bolsonaro que a gente está querendo tirar. A gente está querendo tirar as garras imperialistas de cima da gente. A gente está lutando pela nossa sobrevivência como pessoas independentes, como país independente. Então, eu acho que é isso. Quando a gente escuta falar, a esquerda falar que você não pode manifestar, que você não pode revoltar, a gente só dá mais força. Então, o que a gente tem que fazer é organizar, e dia 24 colocar todo mundo na rua de novo, e não sair mais, igual aquela senhora falou no vídeo. Não vamos sair na rua, vai ser por cima dos nossos cadáveres. Só assim que eles vão ganhar. Isso aí, Adriana. E uma coisa, né, que a gente já vinha analisando é que os países da América Latina, um a um, já vinham mostrando os sintomas, né, dessa rebelião popular continental e também na mundial, né, na verdade.
e que quando o negócio chegasse no Brasil, ia ser muito pior, né? Porque o Brasil, ele é o país mais populoso da América Latina, ele é o país que tem a classe operária mais numerosa, é o país que tem a classe operária, inclusive, mais poderosa, né? A CUT, por exemplo, que é a principal, e na verdade a única, né, na prática, central sindical do país, ela é a maior central sindical da América Latina, né? A classe operária brasileira, ela é responsável pela criação do maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT, né? E o Brasil é o país onde mais de 500 mil pessoas morreram de coronavírus, né? O Brasil é um país que poderia ser uma potência mundial, né? Mas que, pelo domínio do imperialismo, ou seja, dos capitalistas contra o nosso povo, é um país totalmente submetido, né? E que sofre as piores mazelas, algumas das piores mazelas, né? Do continente. A gente viu o Haiti como é um país totalmente pauperizado, mas em várias regiões do país é assim também. Muita gente acha que o Brasil é igual à cidade de São Paulo, né? Muita gente acha que o Brasil é a Avenida Paulista. O Brasil não tem nada a ver com a Avenida Paulista. O Brasil está muito mais para Haiti, para Mali, para Serra Leoa, onde o pessoal morre de fome, do que para a Avenida Paulista, né? Então, quando a gente sempre falou, quando chegar no Brasil essa convulsão social, essa rebelião popular, essa insurreição, podem se preparar, porque não vai deixar o pessoal que incendiou a sede do Partido Colorado, o pessoal que incendiou a ENA, o pessoal que matou policial, vai deixar isso daí no chinelo, né? Porque a rebelião popular aqui no Brasil vai ser inevitavelmente extremamente violenta, até porque é o povo que mais sofre violência do Estado, né? Bom, obrigado, pessoal, que comentou aqui. Quero agradecer especialmente o super stickers aí do Sou Eu e do Desta Vez Eu Consigo, e o super chat do Ernesto Abdala Filho, e também aos comentários aqui, né, do Adriano Teixeira, companheiro nosso do PCO, o Alfeu, o Lino Alves, Cecília Maria, Anderson Andrade Alexis, o Thiago Teré, valeu, Carlos Adustos tá aqui também com a gente, Chong Li 99 também, obrigado pelo seu comentário. Queria agradecer aqui a Jorge Fonseca e a Márcia Guzmán também, que comenta com a gente. Bom, e com isso a gente encerra aqui o nosso programa, agradecendo novamente a companheira Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, e esse vídeo que vocês viram dela no começo do programa, tia Adriana, nesse vídeo aí vocês podem acessar no canal Internacionalismo, né, para compartilhar aí, principalmente com seus amigos aí da esquerda pequeno-burguesa, né, que aplaudem a violência legítima e aplaudem corretamente nos outros países, e que aqui no Brasil a gente não pode condenar quando isso daí acontece, né, porque o povo tem direito de se rebelar. Bom, valeu ao Estúdio M5 também, que comentou aqui com a gente, e o Rude Pride, Unite and Fight, valeu então, companheiros, muito obrigado, até a próxima quinta-feira com mais um Correspondente Internacional, continuem ligados aí na programação da Causa Operária TV, tchau.